Brasil, a seleção chegou! Olá pessoal, olá meus queridos amigos e amigas, senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um episódio do Patúncio na Copa. Quarto episódio de hoje, falando agora no domingo dia 14 de junho de 2026, sobre os jogos que ocorreram neste dia. Foram 5 jogos ao todo, na verdade vai ocorrer na verdade, porque eu tô gravando 10h34 da noite. Vai ocorrer o jogo entre Suécia e Tunísia, pelo grupo da Alemanha, né, e de Curaçao lá, que ninguém se importa, enfim. E eu não vou ver esse jogo, porque pra mim é jogo pai, é jogo sem graça, jogo que ninguém se importa, então eu não vou ver esse jogo. Mas vamos falar dos outros jogos que ocorreram aí na rodada. E vou dizer pra vocês, essa é a melhor rodada até agora, é o melhor dia de Copa que teve. Além de ter muito jogo também, teve muita coisa interessante aí nesse domingo de Copa do Mundo, tá certo? Vou começar então pelo primeiro jogo que aconteceu no dia, que foi o jogo de 1h da manhã. Quem viu esse jogo tá doido, tá maluco, tá certo? Você tá doido, você tá maluco se você viu esse jogo, que foi entre Austrália e Turquia, tá certo? Foi o jogo entre Austrália e Turquia, que impressionantemente a Austrália ganhou de 2-0 da Turquia. Isso mesmo, a Austrália ganhou da Turquia. Eu estou chocado, tá certo? A Austrália ter ganhado da Turquia pra mim é uma parada meio louca. Mas pelo que eu vi, é bem comum da Turquia perder as estreias da Copa do Mundo. É bizarro, tipo assim, a Turquia não ganha estreia de Copa do Mundo, mano. E as últimas Copas, assim, eles sempre perderam as estreias. Eu não sei o que é isso, mano. Deve ser zica, cara. Deve ser zica da Turquia aí. Alguma coisa pra Turquia depois se classificar e fazer também nada na Copa, né? Porque a Turquia nunca faz nada na Copa, mas enfim. E pelo que eu vi da repercussão do jogo, disseram que a Austrália anulou. Isso mesmo, anulou a ótima geração turca. E eles estão falando que a geração aí da Turquia é a melhor que tem, cara. A geração que é a melhor que tá jogando aí, é a melhor que tem, é a que tem os melhores jogadores. Cara, é impressionante. Se essa é a melhor seleção, imagina a pior, né? Os caras perderam pra Austrália, sendo massacrado pela Austrália de 2-0, né? Dando baile, dando show à Austrália. Imagina a pior seleção da Turquia, cara. Pra vocês verem, né? Enfim. Então esse jogo eu não posso falar muita coisa, o que eu vi foi só a repercussão das pessoas ali com relação ao jogo. E eu não posso falar muito a respeito dele, porque, mano, foi de madrugada, como é que eu vejo esse jogo? Não tem como. O outro jogo que aconteceu no dia foi o jogo de tarde, né, com a Alemanha e Curaçao. Esse jogo a gente já sabia que a Alemanha ia meter um massacre. A Alemanha lá ia fazer uma goleada, porque a Alemanha tem uma coisa que o Brasil não tem, que se chama frieza. Os caras são frio e calculista. Não sei se é por conta que o país ele tá numa região mais fria, numa região em que, né, logicamente cai muito mais neve. Quando tem inverno lá, o inverno é rigoroso e tal. Não sei se é por conta disso, mas os alemão é frio e calculista, mano. Quando é pra meter goleada, eles vão lá e mete a goleada na equipe pequena. Quando é pra massacrar, eles massacram. Se eles veem a brecha para massacrar alguém, eles vão lá e fazem um massacre, né? Vão lá, mete chocolate, faz um arrodo na equipe, é isso, mano. Uma parada que o Brasil não tem é essa questão de massacre, querer massacrar as seleções, sabe? De chegar e ter frieza e falar assim, mano, se é pra massacrar, vão massacrar, mano. Tá ligado? O Brasil nunca teve isso, tá ligado? Nem mesmo nas épocas assim boas, só com equipes amadoras, tá ligado? Tipo, o Brasil pegava uma seleçãozinha merda, aí vai lá e metia goleada, né? E de vez em quando também acontecia uma goleada ou outra. Mas, mano, sinceramente, em Copa do Mundo é raro você encontrar o Brasil metendo, tipo assim, 7-0, 8-0, tipo, isso não acontece, mano, mesmo com uma seleção ruim. Tipo assim, na Copa 2010, por exemplo, o Brasil enfrentou a Coreia do Norte e venceu só de 2-1. Depois Portugal foi lá e meteu 6, eu nem lembro quanto que foi, mas foi uma goleada, tá ligado? Porque, tipo assim, o Brasil, ele não tem frieza, mano. E hoje a Alemanha foi fria,
Começou ganhando, começou metendo 1-0. E depois, mano, Curaçao começou a jogar bem. Falei assim, que isso, mano? Curaçao jogando, mano. Aí foi lá, Curaçao do nada fez o gol. Uma jogada lá e tal, chegou lá na grande área. O cara chutou, desviou na zaga e entrou no gol. Falei assim, que isso, mano? Curaçao empatou, comecei a rir igual um doido, velho. Parecendo quando o Brasil tomou o gol do Panamá. Eu falei, que engraçado, mano. A Alemanha tomando o gol do Curaçao. Aí foi muito engraçado. Foi a mesma reação que eu tive quando o Brasil tomou o gol do Panamá. Aí então, eu achei que ia ficar daquele jeito, porque, pô, o jogo tava muito esquisito, né? A Alemanha começou a ficar meio estranha e o Coração já tava meio que correndo assim, né? Já querendo fazer o segundo já pra liquidar o resultado. E aí, mano, a Alemanha foi lá e manteve a calma. Simplesmente foi lá e falou, dane-se, nós vai ganhar mesmo, e é isso aí. Correu o jogo deles, fez o jogo deles, foi lá e meteu o segundo, meteu o terceiro, até meter 7. E aconteceu mais uma vez. Ficou 7-1. Cara, eu não sei, mano. A Alemanha tem alguma coisa com esse 7-1, mano. Alguma coisa. Não tem explicação, mano. De novo, 7-1, velho. Em Copa do Mundo não tem explicação, velho. Esse pra cá é místico. Tinha que se criar um monumento para o 7-1. Porque é um pra cá, assim, que sempre tá aparecendo em Copa do Mundo. É incrível, cara. A Alemanha foi lá e meteu 7-1 em Curaçao. É inacreditável. Pelo menos a gente pode falar que não foi só o Brasil que tomou de 7-1 em uma Copa do Mundo. Agora Curaçao também tem esse placar também em sua história de Copa do Mundo, tá certo? Enfim, depois desse jogo aí, em que eu vi apenas um pedaço dele, a gente vai pro jogo que também foi muito bom, inclusive o jogo de domingo aqui que foi muito bom. E esse jogo aqui foi o melhor até agora dessa fase de grupos, tá? Da primeira rodada, esse foi o melhor jogo porque as duas seleções, além de serem muito boas, seleções equilibradas, têm bons times, tanto coletivamente quanto individualmente. Os jogadores ali são muito bons também, mas eu acho que coletivamente é o que faz o diferencial dessas duas equipes, porque o jogo que eles tiveram foram muito bons durante todo o ciclo. E ficou provado entre essas duas seleções, o enfrentamento entre elas, que, cara, o jogo foi assim, sensacional. Até no primeiro tempo, parecia que o jogo ia ser muito ruim, porque ficou 0-0, Holanda e Japão, e ficou 0-0 o jogo, tá ligado? E aí, mano, o jogo parecia que ia ficar só 0-0, que ia ficar aquele empate sem graça, que não ia acontecer nada. Ia ser um jogo bem paia. Só que aí o segundo tempo provou que, na verdade, nós todos que estávamos vendo o jogo estávamos errados. O jogo realmente ficou muito bom. E aí, cara, começou com o Van Dijk, né, num cruzamento. Van Dijk foi lá e cabeceou. A bola bateu na trave, foi entrando devagarinho no gol e entrou, cara. Aí entrou lá no gol do Suzuki. E aí não teve jeito, mano. Foi um golaço, realmente foi um golaço ali do Van Dijk. 1-0 pra Holanda. E aí, cara, a gente pensa, caraca, o Japão agora vai dar problema, mano. Porque o Japão é dessas coisas, né? O Japão você pensa, caraca, meu, é uma seleção que vem bem, venceu o Brasil, venceu a Alemanha, venceu a Inglaterra, venceu um monte de gente. É uma seleção que vem fazendo um ciclo muito bom, vem competindo muito bem com seleções de grande calibre do futebol mundial. Aí você pensa, caraca, eu falei que o Japão era surpresa e não tá fazendo nada. E aí que justamente o Japão, ele começa a como fazer, tipo assim, uma fênix, tá ligado? É como se fosse uma fênix. Ressurge das cinzas e começa a jogar. Aí começou a jogar. Foi lá, então, Nakamura pegou a bola, chutou no cantinho. Aí no replay deu pra ver que, tipo, desviou no zagueiro. Desviou no pezinho do zagueiro e foi pro cantinho e fez o gol de empate. Nakamura foi lá e empatou para o Japão. Cara, foi um golaço. Um golaço. Já era 2 golaços nesse jogo que já tava bom. Já tava ficando legal o jogo. E aí foi lá. Se não me engano, eu acho que foi o Somerville. Somerville? Acho que foi, cara. Foi lá e virou pra cá, pra Holanda. Aí eu esqueci como é que foi o gol, cara. Caraca, eu esqueci agora como é que foi o gol. Mas o Somerville foi lá, eu acho que fez o gol da virada. Virou pra cá pra 2-1.
Aí ficou 2-1 pra cá, pra Holanda. E aí a gente pensa, caraca, o Japão de novo vai vacilar, mano. O Japão de novo vai fazer merda em Copa. Os caras não aprendem. Só que aí, mano, o Japão começou a pressionar. O Japão começou a tentar, né? Como eles sempre fizeram, né? O Japão sempre tem essa mania. E o Japão sempre tem essa vibe de quando tá perdendo tem que pressionar. Mas eles nunca dão certo. Aí, mano, o Japão, a seleção deles é toda baixinha. Os caras cruzando a bola e eles não conseguindo pegar a bola, porque era lógico, né? Tipo assim, os zagueiros da Holanda era tudo. Mano, era Golias, velho. Era um monte de gigante e tudo alto, né? Com estatura altíssima. E os japoneses tudo baixinho, né? Tipo o Yuji Tamashiro. Aí era o Yuji Tamashiro jogando com Golias, não tinha jeito, né? E aí, cara, do nada, no escanteio, o cara vai lá, cobra o escanteio, o cara cabeceia do meio entre o Van Dijk e os outros zagueiros, cara. O Van Dijk deixou o cara sozinho. O cara mais baixo que ele. O Van Dijk tentou tirar a bola. O atacante foi lá, cabeceou. A bola parece que desviou na zaga da Holanda e foi pro gol, mano. O goleiro ainda tentou pegar ela, pegou ela e a bola foi pra dentro do gol, cara. E aí o Japão conseguiu empatar. Eu falei assim, não, foi muito legal. Jogo, assim, sensacional. Eu ainda tinha falado antes que ia ficar 2-2 e ficou 2-2, mano. Incrível. O jogo que talvez seja o melhor jogo até agora da primeira rodada da Copa do Mundo. Na minha visão, o melhor jogo até agora. E eu tô falando com vocês, esse Japão vai surpreender na Copa do Mundo. Pra mim, Japão e até agora Estados Unidos também tem me surpreendido muito. Os dois vêm jogando um futebol e apesar de ser diferente, distinto, são um estilo de futebol que, cara, me impressiona. Primeiro, pela qualidade que os Estados Unidos jogou contra o Paraguai, eu achei impressionante. E o Japão, cara, é pelo quesito de raça, vontade, sabe? O Japão teve muita raça, teve muita vontade e jogou muito bem contra a Holanda e conseguiu reverter o resultado que parecia que estava perdido, tá certo? Outro jogo que aconteceu no dia, que foi importante também, que foi um jogaço também, foi Costa do Marfim e Equador. Cara, triste o Equador ter perdido para a Costa do Marfim, eu queria muito que ele ganhasse, porque, mano, os caras... Se fosse desafio do travessão, o jogo de hoje, entre Equador e Costa do Marfim, o Equador teria ganho. Porque a quantidade de vezes que a bola bateu no travessão é impressionante. É incrível. A bola só batia no travessão, mano. É inacreditável. Mas, como a bola tem que entrar na rede para valer o gol e não no travessão, infelizmente o Equador, né, teve aquela regra lá que sempre todo mundo já sabe, a regra do futebol. Quem não faz, leva. Acabou acontecendo isso, cara. Quem não faz, leva. No final disso tudo, o Equador acabou se ferrando, mano. Acabou se ferrando. O Equador, infelizmente, tomou o gol lá no finalzinho. Não conseguiu no finalzinho, como dizia o David Jones. No finalzinho tem um negocinho. E aí teve um negocinho pro Equador. Infelizmente não deu, né? Não deu, cara. Não deu e... Eu fiquei bem triste, sim, mas tudo bem, né? É a Costa do Marfim. Infelizmente, eu acho que o Equador vai ter que ganhar da Alemanha para conseguir classificar com o melhor terceiro colocado. Agora que perdeu para a Costa do Marfim, que era um jogo importante. Enfim, esse jogo também foi bom, tá? O primeiro tempo do Equador foi bom, foi muito decente. A Costa do Marfim jogou muito melhor no segundo tempo e aproveitou a chance, tá? Se esse jogo fosse justo, se o futebol fosse justo... Era pra ter sido empate. Era pra ter sido empate. Mas infelizmente, futebol, cara, não é justiça, né? É bola na rede. Então, esse jogo ficou provado, mano. O cara foi lá, chutou a bola no cantinho, fez o gol e acabou, mano. Costa do Marfim venceu pelo placar de 1-0. Enfim, esses foram os jogos de hoje, os jogos mais importantes que aconteceram no dia. Como eu falei, vai ter Suécia. Eu tô falando errado o nome da Suécia, não sei porquê. Suécia e Tunísia. Vai ter Suécia e Tunísia agora 11 horas da noite. Eu não vou acompanhar esse jogo. E amanhã vai ter mais jogo aí. Eu vou falando com vocês aí no próximo dia. E também vou estar fazendo outros vídeos aí falando a respeito de análise social. Vou estar falando de outras coisas aí com relação à Copa do Mundo. E com relação à seleção brasileira, que eu não comentei
no meu vídeo anterior, tá certo? É isso aí. Deixa o teu like, se inscreva, ativa o sininho de notificação. Falou, tchau e até a próxima.